todas as vezes que você coloca a sua atenção ou o seu foco no problema, você deixará de cumprir princípios. E quando você deixa de cumprir princípios, você limita a ação de Deus na sua vida. Então, o que impede Deus de agir na sua vida? O fato de você não cumprir princípios. Mas você não cumpre princípios não é porque você não quer cumprir princípios, é porque talvez você colocou o seu foco, a sua atenção no problema. Você é pessimista quando você coloca o seu foco no problema. Então, se alguém pergunta em que mundo vivemos, a sua resposta não pode ser sobre o problema. Mas existe problema, claro que existe. Você vai encontrar um mundo cruel, você vai encontrar um mundo com problemas. Foca em quem? Na solução. Naquele que traz para você paz. Mas essa paz é uma paz que excede a todo e qualquer entendimento. E para você senti-la, você precisa abrir mão do entendimento. Então, quando você é muito racional, quando você é muito focado no problema, você deixa de cumprir princípios e deixa de receber a promessa. Porque toda promessa na Bíblia, antes de ser cumprida, antes de ser explicada, há um princípio. E esse princípio, ao ser cumprido por você, garante a promessa. Eu tenho para mim que promessa é uma garantia sobrenatural de que Deus vai fazer. Princípio é uma ação natural que precisa ser cumprida por você. Se você não vive as promessas, é porque provavelmente você não está cumprindo os princípios. Não limite o seu futuro pelas experiências do passado. Todas as vezes que você pensar em desistir, lembre-se dos motivos que te fizeram começar. Eu estou falando sobre relacionamento, projetos, negócios, trabalho, sonhos. Você começou por um motivo, mas no meio do caminho esse motivo parece que se perdeu. O sentido foi embora. E aí você pensa em desistir. E eu estou aconselhando que todas as vezes que você pensar em desistir, lembre-se daquilo que fez você começar. Só que aí vem a pergunta: o que me fez começar? O que faz alguém começar um projeto? Você está em um lugar e você iniciou um projeto para chegar em outro lugar. A gente vai chamar aquele outro lugar de meta, sonho, objetivo, tanto faz. O que fez você decidir iniciar o projeto que você ia pagar o preço para chegar lá? Vamos dar um exemplo de o que seria lá. Casar e permanecer casado. Educar filhos. Construir um negócio. Empreender. Arrumar um emprego. Estudar. Viajar. Mudar de cidade. Mudar de país. Mudar de estado. Mudar de condição física. Você decidiu entrar em ação para chegar lá. Para chegar lá, você vai ter que pagar o preço? Sim ou não? O que fez você começar? Você ainda não tem o que você quer, mas o que fez você começar foi, anota aí, fé. Então todas as vezes que você pensar em desistir, lembre dos motivos que fez você começar. Lembre que quando você começou você teve fé, mas alguma coisa aconteceu e você perdeu a fé. O problema é que quando você perde a fé, seja temporariamente ou não, o seu cérebro foi programado para preservar energia a qualquer custo. O cérebro foi feito por Deus para isso. Então, quando há fé, o cérebro diz: gasta energia nisso, nós acreditamos nesse projeto. Mas quando você perde a fé, o seu cérebro diz assim: não gaste energia nesse projeto. E ele vai tentar fazer você parar. E ele tenta de 4 formas sequenciais. Então, se você começa um projeto e no meio do caminho você deixa de acreditar nele, seu cérebro manda para você um estímulo para interromper toda e qualquer ação que te leva para um lugar que um dia você acreditou que fazia sentido e hoje você não acredita mais. Primeira tentativa do cérebro fazer você parar, ele manda cansaço. Sabe aquela coisa que você fala assim: do nada eu tô cansado? Nada é do nada. Quando você começa aquele projeto, você decide gastar energia porque você teve fé. Alguma coisa aconteceu e talvez você perdeu por um momento a fé. Seu cérebro acha que você não pode mais gastar energia naquilo, mas você insiste. Ele manda para você cansaço. Nada é do nada. Esse cansaço não veio do nada, veio porque você perdeu a fé.
E se você insistir em continuar naquilo que você não acredita, seu cérebro manda distrações. Você deixa de ficar cansado e agora você fica distraído. Deixa eu te dar um exemplo. Você decidiu casar e decidiu permanecer casado. Você assumiu esse compromisso na frente de pessoas. De repente houve um conflito no casamento, você não resolveu esse conflito, você perdeu a fé temporariamente naquele projeto, casamento. Primeiro agora você fala, está na hora de ir para casa, estou terminando o expediente, eu vou para casa, vou estar com a minha esposa. Já dá uma sensação de quê? Cansaço. Renova a sua fé que o cansaço vai embora. Só que você insistiu em permanecer casado sem renovar a fé, o cansaço passou, veio a distração. O que é a distração? O cérebro começa a considerar possibilidades que não deveriam existir. Vocês estão entendendo? Tudo porque você perdeu a fé. Se você não renovar a sua fé e permanecer no projeto que um dia você acreditou e não acredita mais, e o cérebro já mandou cansaço e distração e você não parou, o cérebro agora manda dores físicas. Do nada começa a doer. Vou te falar onde é que vai doer: lombar, ombro, pescoço, principalmente dores musculares. Do nada, tá doendo. O que o cérebro está tentando fazer? Fazer você parar de gastar energia em um projeto que não faz mais sentido. Gente, Deus é fantástico, Ele quer que você vença na vida, mas você precisa de quê? De fé. E quando você coloca o foco no problema, você perde a fé, você passa a ser uma pessoa pessimista. E se eu perguntar para você em que mundo vivemos, você vai falar, um mundo terrível, cada dia é pior. Nos dias de hoje está difícil educar filhos. No dia de hoje está muito mais fácil educar filhos. Hoje você tem treinamentos online que te ensinam a ser pai, a ser mãe. Antes, o nosso ancestral não aprendia nem por pergaminho. Você começa um projeto, começa a gastar energia nesse projeto. Se você perder a fé, o seu cérebro tenta interromper a sua ação. Ele manda cansaço, distração. Se você permanecer sem fé, ele manda dores físicas. Se você insistir nesse projeto sem renovar a sua fé, seu cérebro manda dores emocionais. O quinto passo, se você permanecer em um projeto sem ter fé nele, é abrir mão da sua vida. Abrir mão da sua vida não é tirar a sua vida, é deixar de viver o melhor de Deus. Significa que as pessoas que estão no passo a passo do suicídio, chegam no quinto ponto, muitas estão vivas, não tiraram a sua vida, mas estão deixando de viver a perfeita vontade de Deus. Tudo porque perderam a sua fé, e Deus não te deu um cérebro para permanecer gastando energia naquilo que não faz mais sentido. Então, qual seria a solução? Renovar a fé. E tem uma chave preciosa para renovar a sua fé. Para mim, talvez a chave mais poderosa de todas. E a minha vida é baseada nisso. A chave que renova a sua fé de forma instantânea se chama generosidade. E eu, se fosse você, eu anotava no seu caderno. Só que generosidade não tem nada a ver com o quanto você dá, mas sim com o quanto você está disposto a abrir mão. Generosidade não tem a ver com acumular, tem a ver com distribuir, com entregar. Quando você doa, e doar é um princípio de riqueza, quando você entrega, você está dizendo para Deus, Deus, eu confio tanto que eu fiquei sem, porque sei que o Senhor é capaz de me fazer alguém que faz de novo. Quando você não entrega, você está dizendo, a minha confiança está naquilo que está comigo. E fé é colocar o pé, e Deus coloca o quê? O chão. Só que você às vezes está esperando o chão. Então, quando Ele te desafia e diz assim, assume um desafio, e é um desafio para a próxima geração, para os filhos dos seus filhos, onde eles vão crescer e receber a palavra de Deus. Ele está dizendo, venha aí um passo de fé, não é pelo que você tem, é pelo princípio que precisa ser cumprido por você. Isso é tão poderoso que isso funciona em todas as esferas. Cumpra princípios e Deus vai cumprir promessas. A generosidade aumenta a sua fé, diminui suas dores, suas distrações, seu cansaço, melhora suas emoções. É o remédio mais barato que existe. É o remédio que está mais acessível. Mas para isso você precisa de atitude.
E não é uma atitude de olhar para o problema e se enfocar nos princípios. Você tem que ter clareza do princípio. Você tem que decidir viver o princípio. E Deus vai cumprir a promessa. Não basta ser generoso, tem que fazer isso com vontade, com leveza. Tem que acreditar que é um princípio. A sua vida pode mudar, mas depende da sua atitude. É isso que justifica por que na Bíblia tem tantas promessas, mas nem todo mundo vive as promessas. Por quê? Porque não tem o quê? Atitude. Hoje é um dia de cumprir promessas, de cumprir princípios. Hoje é um dia de você viver o princípio. E o princípio que eu quero que você carregue, e eu vou terminar com essa palavra agora, é o princípio da generosidade. Não é o quanto você dá, é o quanto você está disposto a abrir mão. Lembre-se, a oração não elimina a ação. Essa ação é sua. Nós não somos muito acostumados a lidar com processos. Nós estamos condicionados a chegar logo no assunto final. Nós somos condicionados a chegar logo no nosso destino. E o problema de querer chegar logo no destino é que a gente perde as experiências do caminho. O problema de você ficar fissurado no destino é que você perde inúmeras experiências lindas que estão no seu caminho. Da onde você está até onde você quer chegar, quanto tempo vai levar? E a gente nem sabe quanto tempo vai levar e às vezes a gente não sabe muito bem nem para onde a gente está indo. Mas a gente já está obcecado em chegar em algum lugar. E por estarmos obcecados em chegar em algum lugar, a gente perde a possibilidade de enxergar um monte de beleza na vida, no nosso caminho. Porque felicidade não é um lugar para onde você vai. Felicidade são percepções. É a sabedoria de você perceber coisas e momentos e instantes no seu caminho. Essa nossa pressa, ela atrapalha inúmeros processos da nossa vida. Ela rompe muitos processos da nossa vida e tira de nós a possibilidade de vivermos muitas coisas bonitas. Existem coisas escondidas na sua travessia. Porque o que é a vida, senão uma grande travessia? O que é a experiência humana, senão uma grande travessia nesse oceano chamado existência, chamado vida? Eu e você somos viajantes, nós estamos aqui viajando. Você pode se imaginar você como um barquinho num oceano imenso, e nós estamos aqui fazendo uma travessia. E a gente precisa aprender a aproveitar o caminho, a desfrutar das coisas que nós temos na nossa mão agora. E vira e mexe você pode dizer, mas eu não tenho nada na minha mão agora. Tem. A gente às vezes não tem sabedoria, sensibilidade ou paciência para olhar para o agora, porque a gente está desesperado para chegar lá. Aí você vai dizer, mas é porque o meu agora é muito dolorido. Mas é porque o meu agora é muito pesado. Deixar de olhar não vai diminuir nem o peso nem a dor. Então olhe, porque pode ser que escondida nessa dor e nesse peso pode existir alguma coisa que vai fazer bem ao teu coração. Essa estrada que nós estamos caminhando, ela é muito interessante, porque ela é uma experiência comum, que nós estamos aqui juntos, vivos, atravessando, assim como ela é inédita. Por que ela é inédita? Porque você é inédito. Só tem um. Não, nós somos inéditos, fazendo uma travessia de mãos dadas com outras pessoas. E essa nossa estrada, ela pode sim ser encantadora. Ela pode ser um processo encantador. O final da palavra encantador termina com dor. Porque a dor faz parte do nosso encanto. Porque dor faz parte da vida. Porque processos doloridos têm a ver com o fato de estarmos vivos. Então eu não estou dizendo para você que dor é bom. Estou dizendo para você que dor é inevitável. Eu não estou dizendo para você que problema é uma alegria disfarçada. Não, eu estou dizendo para você que problema é problema. Não, mas é porque coisa ruim é porque vem coisa boa, né?
Não, coisa ruim é porque vem coisa ruim mesmo, não vinha coisa boa, né? Não precisa vir coisa ruim para vir coisa boa. Para vir coisa boa, basta vir a coisa boa. Quando a coisa está ruim, é ruim. Pô, o que será que está escondido atrás disso? Nem queira ver. Tente resolver antes. Tenta enfrentar antes. Mas, porém, todavia, contudo, acredito sim que nós podemos crescer no meio de um problema. Mas o que faz a gente crescer não é o problema, é a gente. O que faz você crescer no meio da dor não é a dor, é a sua postura na travessia da dor. Aí você pode crescer. Ou seja, de novo nós estamos falando do quê? Do ser humano protagonizando a sua própria história. O momento é de alegria, então protagonize a sua alegria e tome cuidado para a alegria não se transformar em euforia e você perder a razão. O teu momento é de dor e de sofrimento, então encare a dor e o sofrimento e cuidado para essa dor não se tornar muito grande e você cair na depressão. Eu preciso me protagonizar e conversar com o meu momento. Tem que ter compromisso com a vida, tem que ter os pés no chão. Coloca teu pé no chão e faz a tua parte. Cuida do teu quadrado. Limpa o teu quintal. Faça aquilo que está nas tuas mãos, sabendo que Deus é por você. Eu acredito que você pode muito, você tem muito cuidado das suas pequenas histórias, porque a sua grande história nada mais é do que o acúmulo das suas pequenas histórias. Cuide das suas micro histórias e você vai ter uma macro história muito bonita. Aquele que encara as suas lutas e as suas aflições, essa pessoa é feliz. Porque ao mesmo tempo que a gente não tem muita paciência para processo, a gente quer o destino final, porque o destino final a gente quer que seja vitorioso, glorioso, e tudo vai dar certo. Não, no processo não necessariamente que vai ter vitória. E eu não tenho que entrar pensando no meu destino, eu tenho que pensar agora, o que é que eu tenho agora, porque de repente a gente fica projetando a nossa vida sempre para dezembro. Dezembro talvez nem chegue. E de repente ele chega, você simplesmente ficou, poxa vida, poderia, e de repente, mas encarar mesmo, enfrentar o que foi feito. E eu gosto sempre de pensar que quem tenta, já venceu. Você já venceu algumas coisas. Por exemplo, quem tenta já venceu a indiferença. E isso é muita coisa. Porque o que é a indiferença? Indiferença é quando a gente deixa a vida de lado. Indiferença é exatamente quando a gente sabe que nós temos questões, lutas e aflições, e o que a gente diz? Amanhã a gente vê. E a gente vai jogando sempre a vida como se a gente não fosse estar lá na frente. Porque a gente joga para amanhã e a gente não esquece que quem vai estar lá amanhã é a gente mesmo. Então a indiferença que fica jogando coisas para amanhã, quando você começa a lutar hoje, você já venceu o teu problema? Não, você já venceu um deles, que é a indiferença. Que quem encara, vence a apatia. Apatia é um estado emocional de total desinteresse, de descompromisso e de desencanto com a vida. A apatia é o famoso tanto faz, que é o contrário da paixão, né? Paixão é quando a gente está voando e vai dar tudo certo, que também é uma estupidez, porque tudo é muita coisa. A apatia é o quê? Vai dar tudo errado, que também é muita coisa, mas vai dar bastante errado. Por quê? Porque a apatia impede inclusive que a gente tente, que a gente encare, que a gente se mexa. A apatia tira da gente a garra de pelo menos correr o risco de entrar no jogo, mesmo que o nosso time seja pior. A gente fala assim, nós vamos entrar, nós vamos perder, mas nós vamos lutar. E no final a gente vai sair com a fama de quem pelo menos lutou até o último minuto. E a apatia, ela traz escondidinha ali no meio dela, um ingrediente, que quando a vida está muito pesada, a apatia dá meio que um sentimento de que eu não estou sentindo. E eu quero que você tome muito cuidado com isso. Porque é muito fácil cair nesse desejo apático de não sentir. Como se não sentir fosse a melhor solução para a tua travessia. E eu sei que enquanto eu estou falando aqui, você está dizendo, Vili, eu tenho um problema que você não tem ideia, eu não tenho mesmo. E eu não estou suportando mais sentir o que eu estou sentindo, pois existe uma coisa muito pior do que sentir isso, que é não sentir mais nada. Porque a hora que você deixar de sentir,
não existe mais nenhuma possibilidade de você ser curado, ou de você crescer, ou de você aprender com isso. Ah, mas sentir dor é muito ruim. Ah, mas tem uma coisa muito pior, sabe o que é? Não sentir mais nada. Então a gente tem uma ilusão quase que infantil de que não sentir dor seria a solução dos nossos problemas, mas esse seria o maior dos nossos problemas. Até porque se você deixar de sentir dor, você deixa de sentir prazer. Se você deixar de sentir tristeza, você deixa de sentir alegria, porque essas coisas se necessitam. Aliás, para elas existirem, você precisa de uma das outras. Para você ter a sensação de que você de fato conseguiu um sucesso, você tem que ter sentido o gosto do fracasso. A vida é composta dessas coisas e a gente fica pensando assim, ah, mas se a gente eliminar todos os problemas, aí a nossa vida está resolvida e aí a gente não tem mais problema nenhum para resolver. Isso seria impossível. Impossível você pegar e falar assim, não, vamos eliminar um lado do nosso emocional e a gente só anestesia essa partezinha da dor. A da alegria a gente deixa. Não dá, nós somos essa caixinha fechada que não tem como a gente ficar separando. E aí a gente começa a aprender que todas as nossas emoções são extremamente importantes. Sabe por quê? Imagina não sentir tristeza diante do recado de alguém que você ama morreu. Você quer rir diante desse recado? Você quer sair dando pulos de alegria diante do diagnóstico de que você está doente? Não, a gente precisa das duas coisas para a gente saber se posicionar e para a nossa humanidade acontecer na sua totalidade. A gente não tem que ser perfeito, a gente tem que ser total. A gente tem que ser íntegro. A nossa vida, ela ganha sentido, ela ganha felicidade quando a gente enfrenta aquilo que a gente está sentindo, sem recorrer aos atalhos malucos que existem hoje no mercado da emoção, porque tem de tudo, para bloquear sentimentos. Ah, por um momento, por um período da vida, isso pode ser necessário? Com certeza. Agora, para a travessia toda, não tem condições. Porque inclusive você vai perder a beleza da travessia, a beleza da dor, a beleza de entender um fracasso e a alegria de poder dizer, fracassei e levantei. Eu frustrei, mas eu arranjei recursos internos e eu realizei. E essa luta que existe dentro de nós, e essa luta que existe com a vida, a gente com a vida, isso faz de nós pessoas felizes. Porque tem uma felicidade que está guardada ali em algum cantinho no meio dos nossos desafios. Feliz é quem é misericordioso. Feliz é quem é manso, puro de coração. Entende? É outro nível de felicidade, é outra proposta de felicidade que talvez a gente fale assim, eu não estou entendendo, e a gente vai entender a hora que a gente encarar as nossas provações e as nossas tribulações. É na prática na vida, é uma questão empírica. A hora que eu estou ali vivendo, a hora que eu estou fazendo, entendi a felicidade. E ela não veio com risada. Às vezes ela vem com choro. Mas é porque ela deu para mim um sentido para viver. Na vida nós vamos ter muito problema. E o chamado é o seguinte, abra os olhos para a vida. Mas como dói. Mas como é bom quando depois de uma grande dor, de uma grande luta, a gente poder olhar para trás e falar, fui eu que fiz. Fui eu que fiz. Eu me mexi, eu pensei, eu me pus de joelhos, eu orei, eu busquei ajuda, eu conversei, eu tentei por outros caminhos, mas fui eu que fiz. As dores, as frustrações, as tribulações, elas estarão na tua vida sempre. Então a questão não é se você vai ter problema, é quando. Ou notícia ruim, né? É quando e como você vai atravessar os problemas que você tem diante de você. Existem lições que estão guardadas no meio dos teus problemas. Então nós estamos de novo diante de uma decisão. O que é que eu vou fazer com aquilo que a vida está colocando diante de mim? Eu posso correr? Pode. Posso negar? Pode. A negação existe. Posso fingir que está tudo bem? Pode. É uma possibilidade.
mas tem uma consequência lá na frente. E a luta também tem uma consequência lá na frente. Qual é a consequência lá na frente? Receber como recompensa a vida plena. Uau! Ou seja, as nossas decisões, elas sempre trazem para nós reações. Não existe decisão neutra. Não tem decisão neutra. Tudo traz uma consequência, um desdobramento. Eu, diante dos meus problemas, a minha postura vai trazer desdobramentos. Alguns eu vou ser sufocado por eles. Outros eu vou receber como recompensa a vida plena. O sentimento de que eu fui pleno, de que eu fui inteiro, de que eu fiz tudo que estava nas minhas mãos e lutei com todas as minhas forças. Pessoas que vivem assim, elas deixam de existir, mas elas não deixam de viver. Sabe por quê? Porque a tua história continua na vida de outras pessoas. Porque quem vive assim recebe como recompensa a vida plena. Os seus passos continuam por aí.